Ciberataque. Uma palavra que tem vindo a tornar-se popular com as várias notícias dos ataques informáticos a grandes empresas e grupos económicos nacionais, que se viram vulneráveis mesmo com todos os cuidados possíveis em matérias de segurança. Ok, talvez nem sempre com todos os cuidados, mas e nós, navegantes de internet e detentores de contas em vários serviços online, também estamos sujeitos a ter a segurança das nossas contas comprometida e o acesso bloqueado. Na verdade, é algo que acontece frequentemente e arrisco dizer que todos nós conhecemos alguém a quem isso já aconteceu. E está mais relacionado com ciberataques como aqueles que vemos nas notícias do que parece à primeira vista. Vamos imaginar que estamos no nosso computador, através da internet, a aceder ao servidor de um determinado serviço online onde temos a nossa conta. Mas se o acesso a esta conta foi comprometido, deixamos de conseguir entrar, sem saber porquê. Talvez um hacker malvado e perspicaz, após algumas tentativas, tenha conseguido adivinhar a nossa password. Mas nesse caso, os servidores iam se fartar de receber passwords erradas e bloquear o acesso. Na verdade, a não ser que sejas procurado internacionalmente, tenhas uma fortuna em criptomoeda ou um ex-companheiro com acesso à tua conta, tu não és assim tão especial. Não foste escolhido para ser hackeado e isto não é pessoal. Simplesmente a tua conta é uma entre milhares ou mesmo milhões. Se um ciberataque como os das notícias conseguir obter a base de dados com as contas dos clientes, todas as contas estão comprometidas. Só que na verdade estão só mais ou menos comprometidas. É que estas bases de dados não guardam o texto da palavra passe. Guardam sim a palavra passe encriptada. Não querendo entrar em detalhes sobre a função de encriptação hash, o que importa saber é que, seja qual for o texto da palavra passe, o resultado é um código aparentemente aleatório de comprimento fixo. Que a mesma palavra passe produzirá sempre exatamente o mesmo código, que a mínima alteração à palavra passe produzirá um código completamente diferente e que é na prática impossível reverter o processo para, a partir do código, saber a palavra passe. Então as palavras passe estão seguras, não temos com que nos preocupar. Infelizmente temos, pois estes dados roubados, mesmo com as palavras passe encriptadas, vão chegar às mãos de quem se dedica a tentar encontrar as palavras passe correspondentes. E com este processo a correr de forma automatizada no computador deles, sem limite de tentativas, é uma questão de tempo até a palavra passe da tua conta não estar a salvo. Mas então estamos todos tramados, não há nada a fazer? Calma. É uma questão de tempo, mas o tempo pode jogar a nosso favor. Vejamos. Palavras passe óbvias, como password ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, são tão fáceis e tão banais que até já estão em listas com as hashes pré-calculadas. Por isso são descobertas imediatamente. E que tal uma combinação de dois nomes? Ou um número aleatório de 7 dígitos? Apesar de em dois nomes existirem várias letras, os programas utilizados para descobrir as palavras-passe têm listas de nomes e palavras comuns para utilizar nas suas tentativas. E 7 dígitos corresponde a 10 milhões de números diferentes. Nada demais para um computador moderno, pelo que estas palavras seriam descobertas numa questão de minutos. E se usarmos 8 letras aleatórias? Ou 10 números aleatórios? Vamos dar mais trabalho ao computador do hacker, mas não é por cansaço que vamos vencer o computador e mais dia menos dia estas palavras-passe seriam descobertas. Palavras-passe um pouco mais fortes seriam 6 algarismos com números, maiúsculas e minúsculas, ou 8 algarismos com números e minúsculas. Com estas palavras-passe já existem tantas combinações possíveis que demorará anos até serem descobertas. É uma melhoria significativa, mas os anos passam e os roubos de conta acontecem. Então o que é afinal uma palavra-passe segura? E que tal 15 algarismos com números, maiúsculas, minúsculas e símbolos, escolhidos aleatoriamente? Uma palavra-passe assim demorará milhões de anos a ser descoberta, o que é excelente tendo em conta que nem a Rainha de Inglaterra viveu tanto tempo. Temos assim a nossa conta e uma palavra-passe segura. Podemos escrevê-la num papel e ficar descansadinhos da vida. O problema é que todos nós temos muitas mais que uma contas online. E se usarmos a mesma palavra-passe para todas as nossas contas, ficamos sujeitos a que, caso a palavra-passe seja descoberta, todas as nossas contas ficam em perigo iminente de serem roubadas. Por mais segura que uma palavra-passe seja, existe sempre a possibilidade de ser descoberta. A solução, como deves imaginar, é ter uma palavra-passe segura e única para cada conta. Escrever todas as palavras-passe num papel é uma boa solução do ponto de vista da segurança. Mas ter que encontrar o papel e escrever estas palavras-passe longas com caracteres estranhos para fazer login não é lá muito prático. Além disso,
Se perdermos o papel, arriscamos perder o acesso às nossas contas. Uma boa maneira de manter o papel em segurança seria mantê-lo dentro de um cofre, a que só nós temos acesso. Um gestor de palavras-passe, ou em inglês, Password Manager, é isso mesmo, mas é em versão digital. Uma base de dados encriptada em que podemos guardar as nossas palavras-passe e, tal como o cofre precisa de uma chave para abrir a porta, o gestor de palavras-passe precisa de uma palavra-passe mestra para desencriptar a base de dados. Desta forma, só temos que memorizar uma palavra-passe mestra, enquanto as palavras-passe das nossas contas ficam guardadas de forma segura. Esta solução, além de mais prática para fazer login, é ainda mais segura do que fechar o papel num cofre, porque, ao contrário do cofre, a encriptação do gestor de palavras-passe não é permeável a rebarbadoras nem a peste de cabra. Os gestores de palavras-passe mais populares são os que funcionam em cloud, ou seja, são serviços online que guardam as bases de dados encriptadas nos seus servidores. Geralmente têm opções gratuitas com algumas limitações e têm opções pagas. A vantagem de recorrer a um serviço é a maior facilidade a aceder em diferentes dispositivos e não teres de te preocupar com backup de segurança. Mas certifica-te que não te esqueces da palavra passe mestra, porque sem ela nem mesmo a empresa que fornece o serviço consegue aceder às tuas palavras-passe. Alguns dos gestores de palavra-passe mais utilizados são o Bitwarden, que é open source, a versão gratuita tem tudo o que é necessário e é frequentemente recomendado. Ou o LastPass, que é um dos mais populares, mas não é tão recomendável. Mas se não queres ficar dependente de um serviço comercial, de termos de utilização e mensalidades que podem vir a ser alterados, ou mesmo de um possível fim do serviço caso este deixe de ser economicamente viável, ou se simplesmente não queres a base de dados com as tuas palavras-passe encriptadas guardadas em servidores nem sabes bem onde, então podes utilizar um gestor de palavras-passe que funcione localmente no teu computador, ou até mesmo no smartphone. O KeePass XC é o mais popular e é open source. A desvantagem é que passa a ser a tua responsabilidade garantir que o fecheiro com a base de dados encriptada está são e salvo, pois se o perderes, perdes com ele todas as palavras-passe. E se precisares de uma palavra-passe noutro dispositivo, tens que ter o fecheiro também nesse outro dispositivo. Um programa de sincronização entre dispositivos, como o SyncTing, também ele open source, pode ser uma grande ajuda para quem opte por um gestor de palavras-passe local. Espero ter-te ajudado a perceber a importância de utilizar palavras-passe seguras e únicas para cada conta. Vais começar a usar um gestor e alterar todas as tuas palavras-passe? Vais continuar a jogar à roleta russa, que é reutilizar uma palavra-passe fraca para várias contas? Se já usas um gestor de palavras-passe, deixa um comentário a dizer qual.